A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, todos que estão em Cristo e crendo, têm desfrutado a alegria, a paz e o amor de Deus. Nós que cremos no Senhor, somos a igreja do Senhor. E como Deus opera na igreja? Nós vimos que a obra de Deus é por meio da fé. E agora que já cremos, é como Deus opera e edifica a igreja. Vamos ver no livro de Atos. É o livro onde a igreja nasce e onde a igreja cresce, tanto no conhecimento de Deus quanto em número. Vamos no livro de Atos, no capítulo 9, ver como Deus operou na conversão de Saulo. Ainda no capítulo 9, nós vamos ver Deus operando com um servo, um crente chamado Ananias. Vamos a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Saulo era muito religioso. Ele pegou uma carta do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era, diante dos homens, a maior autoridade religiosa daqueles dias. E ele era contra Jesus. E era contra a igreja. E ele liberou uma carta para que Saulo fosse prender os crentes, fosse prender os que eram da igreja nascente. Mas veja que este Saulo, ele prosseguia na confiança da sua religião, na confiança da sua mente, na confiança dos seus pensamentos. Mas quando Deus quer fazer algo, Ele é soberano. Não há ninguém que possa influenciar Deus. Ele que pode nos influenciar. Deus mesmo diz que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Saulo não esperava que acontecesse com ele aquela intervenção. E Deus o havia escolhido para um ministério e uma obra. Então, quando Deus decide fazer algo, Ele faz. E foi assim que aconteceu com Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Não é assim que começa o Evangelho? Quando começa a pregar o Evangelho e Jesus começa o ministério, diz assim: foi como profetizado por Isaías, e a luz brilhou nas trevas. Também para Saulo uma luz brilhou. Cada um que crê é uma luz que brilha sobre ele. Cada um que é convertido a Cristo é uma luz que brilha porque Jesus é a luz do mundo. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja que assim que a luz brilhou, ele caiu no chão. Toda pessoa que se converte é preciso de cair do lugar em que está. E ele estava firmado na sua religião. E é assim até agora. O mundo inteiro está cheio de religião.
de toda espécie que você possa imaginar. Uma das maiores habilidades da carne, do homem em pecado, é inventar religiões, inventar igrejas. Nós precisamos das Escrituras e precisamos do autor das Escrituras para ter discernimento, porque não há limite para o homem inventar as coisas a respeito de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Saulo era o homem mais zeloso da única religião verdadeira, que era o judaísmo. Mas esse judaísmo havia se desviado para a carne de tal maneira que estes homens que dominavam o judaísmo se tornaram contra o próprio Deus que eles pregavam e a Escritura que eles diziam guardar. E é assim até agora. Justamente os que guardam, os sacerdotes que guardam a Escritura, muitos que carregam as Escrituras, são os maiores inimigos de Deus e da igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, na videira verdadeira que é Cristo, ela é movida pelo Espírito Santo e ela nasce da intervenção do Espírito, pois Jesus disse no Evangelho de João, o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem que vai convencer o homem e dizer assim, vem para a minha igreja. Isso é carne. E os que entram na igreja desta maneira não foram convertidos. Simplesmente aderiram a um clube, a um acordo, a um estatuto humano. Então, a primeira coisa que acontece conosco é que a luz brilha. E a segunda coisa é que caímos de todo o nosso entendimento. Mas ainda há uma terceira coisa. Ele, no versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ao ver a luz, ele ficou cego. É assim conosco. Ele estava enxergando demais quando ia perseguir os cristãos. Ele estava certo demais. Ele foi ao sumo sacerdote e ele pensava, essa é a autoridade de Deus. Então, em nome de Deus, eu vou prender os que são do caminho. Veja no versículo 2, alguns que eram do caminho, ele ia a Damasco para prendê-los. Quando nós começamos a pregar o Evangelho na direção de Deus e do Espírito Santo, levantamos a oposição daqueles que fazem a obra segundo a carne. Isto eu dou testemunho, pois tem acontecido comigo. Pois quando Deus me disse, vai pelas ruas dessa cidade e prega o Evangelho. O primeiro lugar em que preguei foi uma praça. E percebi o estranhamento de todos que estavam naquela praça, pregando o Evangelho e as pessoas estranhando demais a palavra, estranhando demais que alguém se levante e pregue o Evangelho. E assim, cada dia Deus me dizia, vai em determinada rua, prega de tal lugar em tal lugar. E assim fui pregando até pregar praticamente nesta cidade inteira. Portanto, é por meio da palavra direta do Espírito Santo. É assim que Deus opera na igreja. Ele fala com a igreja. Vejam só. Primeiro a luz brilhou para Saulo. Quando a luz brilha, eu compreendi então que o que eu penso estava me enganando. Eu estou errado. Deus está certo. Eu vou ouvir é Deus, não vou ouvir, não sou eu mesmo. Não vou ouvir a minha voz, eu vou ouvir a voz de Deus. Ele cai daquilo que ele pensa e fica cego. Quero dizer, Jesus explicou isto. O entendimento é a visão.
Nós vemos as coisas de acordo com o nosso entendimento. Então, dizer que ele ficou cego 3 dias significa que ele perdeu o entendimento e a força que ele tinha. Por isso ele caiu. Diz que ele caiu. E quando Saulo ficou cego, ele dependeu de outra pessoa para levá-lo. É assim, quando o homem é carnal, incrédulo ou religioso, ele não pode ser guiado por Deus. Porque ele enxerga muito, ele sabe muito, ele está firmado no seu entendimento e na sua carne. Ele não pode compreender as coisas de Deus. Mas ali ele ficou dependente de alguém que o levasse a um determinado lugar. E ele foi levado à igreja. E Deus outra vez interviu. E diz o versículo 10 assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que aconteceu com Ananias? O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, foi lá e falou com ele: olha, você vai fazer algo. Você vai procurar um homem chamado Saulo na casa de Judas. Não foi um homem que mandou um recado para ele, não. Foi o Espírito Santo que foi lá e falou com ele. O que está faltando na igreja hoje? O Espírito Santo tem que falar com os irmãos. O Espírito Santo tem que falar com você. Sem o Espírito Santo nós somos cegos, nós não sabemos nada. Não podemos fazer nada além de ficar ensaiando, cantando, dizendo que estamos louvando a Deus sem Deus ter mandado. Só coisas da carne. Ananias ouviu e ele diz: dispõe-te, você tem que estar disposto a ouvir, disposto a obedecer. Ele na visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias, o Saulo que estava orando, e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus deu outra visão para Saulo, que estava no outro lugar. Ananias num lugar, Saulo na casa de Judas. Deus mesmo podia fazer recuperar a visão, mas seria por intermédio da igreja. E é assim o Espírito Santo operando, falando com os irmãos e operando na igreja. E é assim. Por que isto é tão raro hoje em dia? Porque as pessoas que são crentes não creem no que está escrito. Eles pegam, leem o livro de Atos e pensam assim: ó, isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás, não acontece hoje. Ora, mas Deus não é o mesmo? O Espírito Santo não é o mesmo? Jesus não é o mesmo? Deus mudou? Deus parou? Deus ficou calado? Leia o livro de Atos e veja o que é a igreja. Nós temos que ser igreja como no livro de Atos. Não uma religião com fundamento humano. Cada um fazendo o que quer e falando o que quer a respeito das Escrituras. Achando, dando opinião. Deus não pediu a nossa opinião. Não, ele não precisa. Então, Ananias fez um argumento na hora que Deus falou com ele. E ele também falava com Deus. No versículo 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Por isso nós não podemos pensar as coisas do nosso jeito. Deus está fazendo as coisas completamente diferente do que nós estamos pensando. Às vezes olhamos para uma pessoa e ele é inimigo de Deus, mas Deus tem um propósito com ele e vai intervir na vida dele. Foi assim com Saulo. Mas o Senhor disse a ele assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus escolheu. Quando Deus quer fazer algo, quem impedirá? Essa é a palavra que está escrita. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer me usar de determinada maneira, quem vai impedir? Ninguém pode impedir. Saulo foi transformado. Ele foi mudado numa nova criatura. Nas Escrituras, a mudança de nome significa ser um novo homem. Ele se transformou em Paulo. Nós não podemos continuar sendo a mesma pessoa depois que nós vimos Jesus Cristo. Cremos nele. Não podemos crer sem ver. Por isso a luz tem que brilhar primeiro. Quando a luz brilha, nós caímos das nossas certezas, da fé enganosa que nós tínhamos. Eu também tinha uma fé enganosa, uma fé religiosa, mas certo dia a luz brilhou para mim e eu caí do entendimento que eu tinha, da religião que eu tinha, sem ouvir a voz de Deus. Muitos não têm coragem nem de ler as Escrituras, mas Deus é muito mais do que um livro. Ele é uma pessoa, Ele é o Espírito Santo que fala, que ensina, que corrige, que guia, que cura, que revela todas as coisas e pode fazer tudo o que Ele quiser. Então diz o versículo 17, Ananias foi, entrando na casa de Judas, ele era crente, tinha comunhão com Deus, Deus falou com ele e ele obedeceu. Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, já chamou ele de irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Nunca mais ele foi salvo. As escamas caíram dos olhos. Quando ele voltou a enxergar, ele pensava de uma maneira completamente diferente. Cada um de nós precisamos de pensar de uma maneira completamente diferente. E quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós somos transformados numa nova criatura. Isto não é religioso, é mudança de natureza. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim libertar os cativos, os presos na carne e no pecado. Eu vim dar vista aos cegos, os cegos que não enxergam Deus e ficam presos na idolatria, na mentira e no engano. É olhando para aquilo que não é Deus e crendo em algo que não é Deus. Portanto, ele voltou a ver. Assim que ele voltou a ver, ele foi batizado. O que é ser batizado? É quando nós morremos com Cristo e nascemos com Cristo, figura do batismo nas águas. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Os sacerdotes sempre querem amarrar os crentes. Podem prestar atenção que todos os sacerdotes falsos, os falsos pastores, falsos mestres, gostam de prender a sua turma dentro de um aprisco. Eles não se satisfazem se as ovelhas têm liberdade. Lá em Gálatas fala, fique na liberdade com que Cristo te libertou. Cristo não veio nos prender, Ele veio nos libertar por meio do Espírito Santo. Então, eles ficaram atônitos. Veja o que acontece, que alguém que estava perseguindo os crentes agora está pregando Jesus.
É assim com cada um de nós. Não confie no que você está pensando. A luz precisa brilhar. Você precisa cair daquilo que você pensa. Depois ficará cego. Isto é, perceberá que tudo que você pensava não era nada que Deus pensa, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Digo de novo, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, é por meio dele que nós podemos enxergar. Ele, Jesus, é a luz do mundo. Isto aconteceu com Paulo. Isto aconteceu com Pedro. Isto aconteceu com Filipe. Quem falou com Filipe? Pegue e leia, cara. Aqui está o caso de Filipe no capítulo 8 de Atos. Pegue a sua escritura, leia, você que crê no Senhor, pegue e leia e veja que o Espírito Santo falou com ele. É o Espírito que mandou ele subir naquele carro e pregar o Evangelho. Vem aqui na escritura, no capítulo, também no capítulo 16, temos o Espírito impedindo de pregar em certo lugar. Nós na carne achamos que se Deus mandou pregar o Evangelho, nós podemos ir em todos os lugares a qualquer hora que nós quisermos. Não! O Espírito tem que nos guiar ainda. Não podemos ser guiados pela nossa mente. O que está escrito em Jeremias 17, enganoso é o coração, corrupto, perverso, quem o conhecerá? O coração é a mente. Se eu seguir a minha mente, não estou seguindo Jesus. Jesus disse, é para me negar a mim mesmo. Nós precisamos guardar este versículo, essa palavra de Jesus pequena. Negue a si mesmo. Se você ouvir isto, a luz vai brilhar para você. Negue a si. Não há nenhuma vantagem em exercitar o ego. É desvantagem. É ele que nos faz sofrer. É nossa mente que nos faz sofrer, que nos cega para as coisas de Deus. Portanto, há uma alegria. Qual alegria? O Espírito Santo está conosco. Jesus disse, eu vou estar com vocês até a consumação de todas as coisas, por toda a eternidade. Deus disse, não te deixarei e não te desampararei. E digo, Deus não nos deixa e não nos desampara quando nós cremos nele e confiamos nele. Crede em Deus, crede em Jesus Cristo, confie no Espírito Santo e a luz brilhará cada vez mais para você. E como está em Provérbios, o caminho ou a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando pouco a pouco até ser dia completo. Haveremos de chegar no dia completo. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês e que possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a igreja e o Espírito fala conosco. Amém.